Ok. 97417-4129. Você chama e participa ao vivo com a gente do programa Crescendo na Fé. Solta aí, próximo. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Meu nome é Francis Van, falo de São Paulo. Houve alguns podcasts, alguns programas durante essa semana enquanto o senhor não estava aí, pastor César. Mas agora o senhor voltou, em plena sexta-feira. E a minha pergunta hoje é a seguinte. Teve até um debate sobre o dilúvio ser parcial, ser só ou global. E eu não consigo enxergar o dilúvio acontecendo só em uma região só. E aí teve até o pastor que debateu, aí colocou um negócio que não caberia os animais na arca, todos os animais, não sei o que e tal. E eu gostaria de saber a opinião, biblicamente falando, a opinião do senhor sobre esse respeito. O dilúvio foi global em todo o planeta ou foi só naquela região? Responde pra gente aí, por favor. Ok. Seja bem-vindo de volta, pastor César. Eu vou? Vamos lá. O dilúvio foi global. Quais as evidências de um dilúvio global? A primeira delas é o Cláudio, dá para descer um pouco? Está muito teto, me incomoda um pouco. A primeira evidência do dilúvio global é a fala de Deus através de Noé, falando o seguinte, que aquilo nunca mais aconteceria novamente. Só que, se aquele dilúvio fosse apenas local, enchentes locais acontecem até o dia de hoje. Então seria mentira de Deus. Entende? Eu não sei se eu me fiz entender nesse argumento. Quando você lê a Bíblia, em Gênesis, quando ele coloca o arco no céu, que a gente chama de arco-íris, né? Lá há uma aliança. Aquele arco significa uma aliança. E qual é a aliança? De que Deus não destruirá mais o mundo através de um dilúvio. Capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem haverá dilúvio para destruir mais a terra. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão conosco, as gerações perpétuas, não sei o que lá, porém nas nuvens o meu arco, e será por aliança entre mim e ti. Então, o arco no céu, que o pessoal chama de arco-íris, ele é uma prova de que o dilúvio foi universal. Porque se o dilúvio foi uma enchente local, grandes enchentes locais acontecem o tempo todo. Então você tem, por exemplo, aquele que teve que engoliu ilhas em 2002, eu não me lembro agora, lá na Tailândia, porque lá... Onde? O tsunami. Foi uma grande enchente que veio depois de uma chuva. Enfim, grandes enchentes locais continuam tendo. Tá? Então esse é o primeiro argumento. Um segundo argumento é o argumento... da paleontologia. Os paleontólogos, eles encontram peixes fossilizados em desertos. Eles encontram tudo que eu estou falando, dá um Google, não vai não por mim não, pesquisa se o que eu estou falando. Eu estou falando fatos, eu não estou falando coisa da minha cabeça. Peixes fossilizados em desertos, no Saara, no pico do Everest. Então, por exemplo, qual a possibilidade de ter peixes fossilizados no Everest, que é o pico mais alto do mundo, mais de 8.000 metros de altura? Como é que tem peixes, fósseis de peixes lá? A única explicação cabível, na minha opinião, é o dilúvio. O símbolo do Pernambuco, boa parte do Pernambuco compartilha com a Paraíba o sertão do Cariri. Não sei se vocês conhecem o sertão do Cariri. O sertão do Cariri é o local onde chove menos no Nordeste. Antigamente era até pior e tal.
Mas, tipo, chove no Nordeste, mas não chove no Cariri, ok? O símbolo do Pernambuco é um peixe fossilizado. Por quê? Porque lá no Pernambuco, no sertão, é onde se encontra a maior quantidade de fósseis. Eles vendem esses fósseis. Você pode chegar lá com R$100, R$150, você compra um fóssil de peixe. Não sei se ainda é assim, mas eu já me ofereceram por esse preço mais ou menos quando eu estive lá. Então, esse argumento, eu acho que é até mais forte, porque o primeiro é bíblico. Para mim, o bíblico é o principal. Por isso eu coloquei em número 1. Mas para quem não crê na Bíblia, ou quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não sei o que lá, então você tem os peixes fossilizados, não somente peixes, mas vida marinha fossilizada, em locais desertos ou em picos de montanhas. Você tem isso há milhares e milhares e milhares de amostras. O que mais? O dilúvio é global? É global. Por quê? Mais um argumento. Vamos pensar mais um argumento. O petróleo. O petróleo, ele é um combustível fóssil. Vamos lá. Como é um combustível fóssil? Para haver petróleo, você precisa que vida biológica tenha existido naquele local e essa vida biológica tenha deixado de existir numa vez só. Por exemplo, morre uma vaca agora. A vaca fica morta nesse lugar, na Terra. Aí outras camadas, porque as camadas geológicas, não sei o que lá, mas não forma a quantidade de petróleo necessária se tiver uma vaca morta. Para ter aquela quantidade, é preciso milhões de animais mortos. Porque o petróleo é um combustível fóssil que só faz sentido se uma quantidade gigante de seres vivos tenha morrido ao mesmo tempo, no mesmo nível que eu falo, no mesmo nível geológico. Aí você forma um lençol de um poço de petróleo. Aí você fala assim, mas a maior quantidade de petróleo é lá onde a Bíblia diz que começa a vida. É verdade. Mas nós também temos petróleo no Brasil, nós também temos petróleo na Venezuela, nós também temos petróleo nos Estados Unidos. Tem petróleo o tempo todo, em todo lugar. Alguns é muito maior, outros menor, outros não foram descobertos, outros, enfim. Mas o combustível fóssil, antes de você concordar ou discordar do que eu estou falando, estude o que é e como se forma o combustível fóssil. Diante daquilo que você estudar, de uma fonte segura, na minha opinião, o dilúvio universal é a única explicação, ou uma das poucas explicações, dá para contar nos dedos, em poucos dedos de uma só mão, para que haja tanto combustível fóssil. Tá certo? Então, tá aí. O dilúvio, biblicamente, é universal. E eu posso arrematar com mais uma. A literatura. A literatura mundial sempre conta de um dilúvio. Da China à Mongólia, dos países da América Central, sempre tem-se a história de uma grande inundação que deixou tudo embaixo d'água. Inclusive, algumas mais antigas do ponto de vista do registro, não do registro, do ponto de vista do achado arqueológico, do que o próprio livro de Gênesis, como, por exemplo, as tábuas de argila da Babilônia e o épico de Gilgamesh. Dá um Google assim, épico de Gilgamesh. Coloca Gilgamesh com G. Épico de Gilgamesh. O México no final com SH. Épico de Gilgamesh, você vai ver quem foi um personagem chamado Uptinapistin. E a ideia de um dilúvio muito parecido com o dilúvio. Então lá tem um cara que é igual ao Noé, que ele também tem 3 filhos, que Deus falou com ele para ele fazer um barco, mas o barco dele é um pouco diferente, é um barco quadrado, não é exatamente navegável, é como se fosse um cubo.
do mesmo tanto de altura, de largura, de profundidade, não sei o que lá, vira tipo um cubo, uma caixa, não vai funcionar. Mas, e aí que ele navega pelas águas e não sei o que. Então, você tem na literatura muito aparato também que apoia a ideia de uma grande inundação mundial. Beleza? Vamos para frente. 974174129. Alô?